do momento em que Elias ali, ele desafia os 450 profetas de Baal. Então, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, e nós lemos aqui o versículo 37 e o versículo de número 38 e 39. Amém? Você pode conferir aí, talvez a versão mude um pouquinho. O culto hoje é o culto da resposta. Não é isso? A quarta-feira da resposta. E quando se fala em resposta, quem precisa de resposta? Qual resposta? Para que resposta? Por que resposta? O que é resposta? Se você vai no dicionário, resposta é o ato de responder. E a resposta ela pode ser dada em voz audível. Quantas vezes Deus falou de forma audível? A resposta ela pode dar de forma escrita. O próprio Deus escreveu na parede de Beltesazar, filho de Nabucodonosor, Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Deus já respondeu por meio de uma brisa ali, no meio do redemoinho. Quantas formas, quantas maneiras Deus pode responder, Deus pode falar. E eu costumo dizer que o silêncio de Deus também é resposta. Aleluia, Deus Pai. A questão é, por que eu preciso de uma resposta? Por que você precisa de resposta? Em que área da sua vida você necessita de resposta? Você precisa da resposta de Deus ou da resposta do homem? Você tem buscado em Deus ou tem buscado no homem? Sabe, nós vivemos uma vida onde foi dada a cada um de nós a oportunidade nobre de conduzir o nome do Senhor sobre as nossas vidas, de servir ao único e verdadeiro Deus, a poder bater no peito e dizer: sou servo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu costumo sempre dizer que há muitas casas que são muito bem valorizadas nessa vida, casas de pessoas que são tidas como pessoas importantes nas sociedades, onde muitas pessoas dão valor. Mas igual a gente tinha falado na ministração aqui, sobre a casa do Senhor. Uma casa mais importante. Você consegue, às vezes eu chamo a atenção da igreja, porque são coisas às vezes que nós não atentamos, a gente na verdade assim, a gente não se apercebe de quão grande é isso aqui. Não é um simples estabelecimento que foi alugado para a igreja, não. Foi consagrado como casa de Deus. Você consegue entender? Nessa noite você entrou na casa de Deus. Deus separou lugares para você sentar. Imagina, o teu Deus preparou um lugar para você sentar. Imagina, as pessoas falam quando o homem é cavaleiro, né, puxa a cadeira para a mulher. Deus, maior criador de todos os homens, preparou uma cadeira para você. Aleluia, Deus. A gente precisa valorizar todas as coisas que Deus tem feito, porque são muitas. E se a gente parar para meditar e enumerá-las, é difícil de chegar ao final. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. Deus ele está sempre respondendo também a atitudes. Porque Deus ele tem várias formas de responder. Deus às vezes ele responde a certas atitudes. Você às vezes não está perguntando nada a Deus, você não está pedindo uma resposta a Deus, mas a tua atitude gera uma resposta de Deus. Glória a Deus. Exemplo. Deus falou para Jonas ir a Nínive e clamar contra ela e dar a ela a palavra que ele entregou a ele para deixar lá. Mas ele decidiu fazer ao contrário daquilo que Deus lhe determinara. Ele não perguntou nada a Deus, ele se calou e desobedeceu. A desobediência dele gerou uma resposta de Deus. Veio uma terrível tempestade. Quando
Quando as pessoas naquela embarcação viram que o barco ia afundar, foram chamar Jonas, que estava dormindo. Ô dormente, acorda, clama ao Senhor teu Deus. Nós aqui estamos perecendo, você está dormindo? Acorda aí, nos ajuda. Jonas sabia, Deus está falando, é comigo. Maravilha. Essa é outra questão. Você consegue perceber quando Deus fala contigo? Precisamos ter a sensibilidade necessária para entender quando Deus está falando, quando Deus está mostrando, quando Deus está apontando outra direção. Muitas vezes o crente ele insiste em algo e o Senhor está dizendo: não insista, pare, veja, ouça, preste atenção, medita, vai buscar uma resposta do Senhor. Não está dando. Se a coisa não está dando, é porque Deus não quer. E muitas das vezes o servo fica insistindo em algo que acaba lhe trazendo um grande embaraço na vida. Jonas viu a consequência de não obedecer a Deus e quase morreu. Quase morreu. Até que ele resolveu obedecer. E assim, irmãos, a gente fala, é claro que nós recebemos do Senhor a missão de pregar a palavra de Deus, mas nunca podemos esquecer que a parte mais difícil, que é convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo, essa parte cabe ao Espírito Santo. Então ficamos com uma parte bem fácil, que é só pregar. A gente só prega, a gente só entrega a palavra. O mais difícil fica com o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem entregado a palavra de Deus? Porque se prega com palavras, mas também com testemunho. Você tem pregado a palavra de Deus? Aleluia. Porque essa é uma ordem que Jesus Cristo deu para todo mundo, irmãos. Não deu só para pastores, não. Não deu só para quem está no púlpito, não. Ele deu para todos. E aí você tem que pregar para todas as pessoas, indiscriminadamente. Seja pregando a palavra, seja louvando, porque quando você louva também o louvor liberta, que foi falado aqui da palavra de Paulo e Silas, né? Quando um orava e o outro louvava e as cadeias quebraram. A irmã cantou até um louvor referente a essa passagem. O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã, para que Deus lhe dê a resposta que você tanto quer? Um dia desse eu ouvi um pastor, não comentei até por causa da rapidez, mas ele comentava: às vezes o silêncio do Senhor incomoda. Mas depois eu vou estar com ele de novo. Mas como eu disse, o silêncio do Senhor também é uma resposta. E às vezes tem aquele ditado, tá? Isso não é versículo não, ditado, que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E às vezes a pessoa não quer ouvir. Irmãos, precisamos entender que a coisa mais importante que precisamos fazer é nos concentrar na vontade do Senhor. Estamos aqui por um período muito curto. O meu cunhado falava sobre, quando eu saí do Rio de Janeiro, estou no Rio. Quando eu saí lá da Paraíba, eu sou carioca, fui para o Nordeste e estou lá no Nordeste há 10 anos. Então, quando eu saí lá da Paraíba, eu falei assim com os irmãos: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já sabem, né, que essa é a última Santa Ceia. Vocês sabem disso, né? Mas foi aquela cara de, como se fosse, é a última Santa Ceia. Eu menti? Não, esse aqui é o último culto. Esse é o último culto, ou não é? Porque ele só deixa de ser o último quando acontece o próximo. Enquanto não acontece o próximo, ele é o último. Não é isso? É verdade. E realmente a gente não sabe o que vai acontecer hoje, amanhã. Jesus Cristo, ele pode voltar. Glória a Deus. O arrebatamento vai acontecer. E precisamos estar na obediência a Deus, precisamos ouvir ao Senhor. Precisamos entender que em primeiro lugar precisa estar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Precisamos crer e confiar.
Elias pensava até que ele era o único profeta, né? Mas o Senhor depois fala para ele que tinha conservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ele não era o único. Mas naquele dia ali, ele pensando que era o último, ele lança um desafio. Mas quando você lê no versículo acima, eu orando a Deus, ele diz: olha, Senhor, e que todos sabem que eu fiz isso aqui porque foi tu que falaste para mim. Porque às vezes a gente pega a história e pensa assim: Elias desafiou todo mundo. Ele desafiou, mas ele, pelas suas palavras, ele revela que aquilo tudo que ele está fazendo, desafio, Deus que mandou ele desafiar. Glória a Deus, cara. É só você ler no versículo acima do que eu li, que está lá. Ele confessa que ele nada mais estava fazendo do que fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E eu te pergunto: você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Glória a Deus. Você quer que Deus responda a sua oração, mas você tem sido obediente? Irmãos, nós vivemos um tempo terrível, onde as pessoas têm mudado as coisas. As pessoas têm se colocado como Deus e pensam que Deus é escravo. Onde as pessoas: Deus vai me dar, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Jesus Cristo deu uma alerta: não esqueçam, não é o servo maior do que o seu Senhor. Precisamos se lembrar disso. Deus é maior, Ele é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Nós já recebemos a maior recompensa por todo o trabalho que viemos a executar. Você precisa entender isso. Você consegue entender isso? Porque qual é a maior recompensa, irmãos? Qual é a maior recompensa? Salvação. Uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Essa é a maior recompensa. Salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, aonde? No inferno, mas possa ter vida eterna, possa alcançar a salvação. Esse é o maior pagamento, e ninguém mais poderia fazer isso por mim nem por você. Então, se o maior pagamento é a salvação, e para que ninguém venha burlar o sistema, porque estamos num mundo corrupto, o seu nome, o meu nome, o nosso nome foi escrito no céu, no livro da vida, onde ninguém pode ir lá mexer. Deu para entender? Glória a Deus. Então, se a maior prêmio, a maior recompensa já tem sido dada a nós, tudo mais que recebemos do Senhor são benesses, são a mais. Mas o Senhor diz que se essa vida não for suficiente para recompensar a todos, ainda tem a vida eterna para Ele continuar recompensando. Glória a Deus. Irmãos, nessa palavra nós vemos que Elias, ele não se contaminou quando ele viu que todos ali estavam envolvidos com um reino corrupto. Acabe se perdeu. E muitas vezes as pessoas querem se aliar ao sistema, muitas vezes contra o Senhor. Não há. Nós não somos desse mundo, irmãos. Todo aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós estamos fechados com Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós não somos mais desse mundo. E quando você vai para João 17, Jesus orando a sua oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Jesus orou por mim e por você. Porque ele, quando ora ali, ele diz assim: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde de todo mal. Pai, é lá, João 17. Eu não oro somente por esses que estão aqui comigo. Aí entra você e eu na Bíblia. Porque Jesus fala assim: eu não oro somente por esses, mas eu oro por todos aqueles que no decorrer dos anos vão crer no meu nome. Glória a Deus. Você pode apresentar a Deus: Pai, o teu filho orou por mim ainda na terra. Está aqui, escrito aqui em João 17. Porque eu creio no nome dele.
Me guarda, Pai, de todo mal. Que a palavra dele tenha efeito sobre mim, sobre a minha casa. Aleluia, Pai. Nós vemos algumas passagens. Nesta aqui nós vemos que Deus respondeu a Elias. Elias ele clama: responde-me, responde-me. E Deus responde com fogo. Elias, ele tinha intimidade com Deus. Mas eu pergunto, Elias era feito de carne e osso como eu e você? Sim. Elias era um ser humano, irmãos. Elias não era nem um anjo, não era um extraterrestre. Elias era um ser humano como nós. Mas ele aguentou toda a pressão daquela época. Ele fez a vontade do Pai. E quando ele viu que já não dava mais, ele honestamente ele chega para Deus e fala: Pai, eu não sou melhor do que os da casa do meu pai. Não quero mais ficar aqui. Ele pede o céu. Eu falo que para nós que servimos a Deus, não há outro lugar nesse mundo, só o céu. E se for para você ir para o mundo, seja honesto, seja honesta. Peça a Deus que o céu. Não tira a sua vida, porque você vai encontrar o pior. Porque só Deus é que dá vida e só Deus tem o poder de tirar a vida. Essa autoridade é dele. Só ele, isso é dele. O ser humano que tira a própria vida cai numa grande cilada de Satanás. Não podemos fazer isso. Devemos respeitar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Mas podemos fazer como Elias se a gente não aguenta mais. Mas eu quero dizer que nem sempre Deus vai responder, porque Jó pediu a mesma coisa que Elias e Deus disse: não. Restituiu tudo a ele e ele continuou. Eu quero dizer que Deus tem sempre algo mais a fazer na sua vida. Glória a Deus. Mas acontece que você tem espaço na sua vida para Deus fazer mais? A irmã falou aqui no início sobre a parábola do semeador, não foi? Você que falou? Falou, aplicou como nós somos da terra, e o Senhor querendo botar semente, mas muitas vezes somos terra, que nós estamos preparados. Não foi assim que você colocou? E aí, irmãos? O que você está precisando? O que você está pedindo? Eu digo para você que um bom conselho: seja justo, homem. Seja justo, mulher. Obedeça a Deus, tema a Deus, ande no seu caminho, faça a sua vontade. Ore de dia e de noite, medite na palavra do Senhor, se santifique. Porque eu tenho certeza que Deus estará lhe atendendo. Nem sempre Deus responde a oração. Realmente, você vê isso até na Bíblia de Jesus Cristo. Há um momento em que Ele mesmo não responde algumas perguntas que são lhe feitas. É tu, rei Israel, tu sabes. E quando vem as acusações, Ele não responde nada. Ele fica quieto. Você não vai responder as acusações? Então, há perguntas que o Senhor não responde porque não merecem respostas. Mas eu preciso entender que para Deus atender ou responder às minhas necessidades, me atender, eu preciso verdadeiramente observar a vontade do Senhor. E quando eu olho para a palavra, eu encontro também Isaías 38, o rei Ezequias, que quando recebe do profeta Isaías a palavra que ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer daquela chaga mortal, ele sai do seu lugar, ele volta-se para a parede, ele começa a orar, ele começa a chorar. E o que ele entrega a Deus ali? Ele faz um relato da sua vida. Senhor, lembra-te que eu tenho andado em teus caminhos. Lembra-te que quando eu assumi esse reino, Israel não te adorava mais, mas eu edifiquei um altar para a tua adoração, um lugar para louvar o teu santo nome. Lembra que os altares foram restaurados. Israel voltou a te adorar. Então ele começa a colocar diante de Deus aquilo que ele tinha feito diante do Senhor. E quando você vai para Apocalipse
22:12, onde o Senhor vai dizer: eis que cedo venho, ou eis que em breve venho, algumas versões. O Senhor Jesus ele vai dizer assim: a minha recompensa está comigo, diz o Senhor Jesus Cristo, e eu vou dar a cada um de acordo com a sua obra, ou de acordo com o seu trabalho, ou de acordo com a obra que você tem feito. E aí a gente precisa pensar nisso, porque eu, pelos olhos espirituais, eu consigo ver espiritualmente aquele momento. Eu imagino aqui Ezequias orando. Primeiro eu imagino ele sorrindo, né? Rei Ezequiel, né? Estava falando na hora, Rei Ezequias. Então naquele momento eu imagino que ela está falando: minha esposa, olha a hora, porque é que já é combinado, vai me alertando aí, porque senão passa direto mesmo. Então o que acontece? No rei Ezequias, eu consigo imaginar ele orando ali. Quando ele estava doente, eu vejo alguns momentos. O profeta chega. Seja sincero, você está doente. Você está doente em casa. De repente chega Isaías, como chegou. Chega Jeremias. Chega um Daniel daquele. Chega um Jó. Chega um Moisés. Seja sincero, o que você pensa? Chegou minha cura. Chegou minha cura. Você é profeta, homem santo. Mas o profeta diz: você vai morrer. Você vai morrer. Eu vim para trazer essa notícia. Você vai morrer. E você precisa colocar em ordem a sua casa. Ele começa a chorar. Ele faz aquele relato. Imagino que no céu a oração dele chega, Deus vê, e Deus fala para o aferidor de medidas: meça as obras dele, porque o Senhor é um médico. Lembra lá que eu falei lá na Tequel? Medida foi pesado teu reino e acharam em falta? Deus mede. Há um peso para a sua obra e para a minha obra. Há um peso, há uma medida. E quando o aferidor de medida mediu, falou: olha, deu 15 anos. Deus brada do céu: Isaías, volta lá. Fala que eu ouvi as lágrimas dele e que eu ouvi a sua oração. Resposta de Deus. E eu estou acrescentando ao dia de hoje mais 15 anos de vida. Glória a Deus. O Senhor ele podia ter mandado fechar na hora, né? A ferida, né? O Senhor falou: vai lá, pega a folha de figueira, né? Faz um emplasto, bota na ferida, vai fechar e vai ficar tudo bem. E se cumpriu. Deus respondeu. Eu quero saber se você é capaz de dizer que Deus tem atendido a sua oração. Você tem escrito uma história com Deus? Porque você entendeu o que eu falei? O rei Ezequias, ele fez um relato. Era como se ele estivesse com um livro contando: Senhor, lembra que eu assumi o reino, estava tudo ruim, eu levantei o reino, eu edifiquei os altares, eu destruí os altares de Baal, eu trouxe o povo para te adorar. A sua vida tem sido o altar de Deus na terra? Glória a Deus, Pai. A sua vida é o tipo de vida que atrai as pessoas a Deus ou não? Como tem sido a sua vida na terra? Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo que essas coisas verdadeiramente são importantíssimas na vida do cristão. O fazer a vontade de Deus é fundamental. Quando você olha no livro de Daniel, deixa eu olhar a hora. Lá no livro de Daniel, é muito interessante, porque Daniel é um servo que você olha assim, é linda a história dele, um servo fiel, um servo justo, correto, e que diante de tudo aquilo ali, que sofreu as consequências por causa do seu povo pecador, mas ele não questiona Deus, ele não reclama com Deus em nada, ao contrário, orava 3 vezes ao dia, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, era alguém que se preservava para o Senhor, para fazer a vontade de Deus, obediente, fiel. E a palavra de Deus, ele vai orar ao Senhor,
e vai pedir para Deus responder. Mas quando ele ora, irmãos, mesmo sendo ele muito correto, ele se humilha perante Deus e ele se coloca no meio do povo. E ele pede não só perdão pelos pecados dele, mas ele diz: Pai, perdoa os pecados também de todo o povo. Ele entendia que ele tinha que interceder por toda a comunidade. E é por isso que Jesus falou o quê? Orai uns pelos outros. É importante que você esteja orando por cada membro dessa igreja. É importantíssimo que você ore por cada irmão, por cada irmã. É fundamental isso. E ele se humilha. Então ele recebe a visitação de um anjo do Senhor que diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa disso eu vim trazer a resposta. Glória a Deus. Está entendendo? Mas ele aqui, você vê que a palavra de Deus vai nos entregando os segredos para recebermos a resposta de Deus. O anjo, ele diz aqui que isso, a resposta de Deus, desde o primeiro dia, ele diz aqui, ó, porque você colocou o seu coração, se aplicou o seu coração a compreender a vontade de Deus, a compreender os mistérios de Deus, a compreender o Senhor e a se humilhar perante o Senhor. Desde que você decidiu fazer isso, Deus decidiu. As suas orações não podiam ficar sem resposta. Eu costumo muitas vezes falar para as pessoas vigiarem nas suas atitudes, porque verdadeiramente às vezes é necessário que outras pessoas olhem por nós, porque nós estamos vivendo uma situação tão complicada, tão distante de Deus, que a oração não vai chegar e não vai haver resposta. Por isso é interessante para cada um de nós o quê? Vivermos em santidade. Porque se você, como homem de Deus, mulher de Deus, você vive na vontade do Senhor, você busca fazer a vontade do Senhor, você anda na obediência, a sua oração tem efeito, porque a palavra de Deus aqui diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, Pai. Haverá resposta. Seja justo, seja justa. Daniel, quando ele faz essa oração, você pode ver o capítulo 9 do livro, ele vai dizer assim: tudo que estamos passando por causa da desobediência à tua palavra, Senhor. E tu é justo. Tu aplicaste, ele fala, tu aplicaste essa sentença e tu é justo. Tu fizeste o que é correto, porque merecíamos. Quando você olha para a vida de Daniel, Daniel era alguém que não merecia, mas ele se humilha. Eu também merecia. Você precisa entender que você não é um ser isolado, e é isso que a gente aprende nessa oração de Daniel. Nós somos um corpo só em Cristo Jesus, individualmente apenas membros desse mesmo corpo, e por isso devemos orar uns pelos outros e fazer a vontade do Senhor. Irmãos, 21 horas. Glória a Deus. 1 minuto. Olá, eu sempre falo assim porque dá hora de encerrar o culto. Né, às 21? Vamos encerrar às 21. Eu não gostaria de passar no horário. Eu gostaria de cantar um louvor, mas alguém tem que saber cantar aquele louvor só para encerrar. Aí quem sabe, cadê o cantor? Aqui. Se o mar me submergir a tuas mãos e traz a tua